E nós estamos de volta com o Direito de Debate, hoje falando sobre o projeto de reforma de lei de direitos autorais. Eu interrompi o doutor Alain no bloco passado, eu queria retomar com ele. Doutor Alain, a gente está vivendo verdadeiros paradoxos, né? Porque hoje há inclusive o interesse de muitos autores que as suas obras elas sejam difundidas pelos meios mais fáceis possíveis, né? Tem alguns conjuntos de música do Nordeste, da região Norte, que já onde são prensados 50 mil CDs e são distribuídos gratuitamente nas feiras para camelôs, para que eles vendam aquele produto, porque os músicos eles vão conseguir algum tipo de recurso não pela venda daquele material e dos direitos autorais sobre aquelas obras, mas através dos subprodutos, dos shows, dos eventos, das coisas que são comercializadas com essa atitude. Das próprias obras que vão criar. Pois é, mas está se mudando também a percepção de quem detém direitos autorais? De algumas pessoas sim, mas não de todos. Há um grupo ainda muito forte, muito presente, por exemplo, no ECAD, onde há uma defesa, eu diria, muito similar ao que a UDR faz da propriedade de terras. Então é uma defesa de um absolutismo, como se o direito autoral fosse o único direito entre os direitos fundamentais. E esse é um outro ponto que volta para a nossa questão do equilíbrio e da harmonia. Assim como nós aprendemos que o nosso direito vai até onde o direito do outro começa, os diversos direitos que são protegidos na nossa Constituição, eles têm que ser adequados e harmonizados com os outros. Você não pode ter um direito que sobreponha-se e obscureça todos os demais. E o acesso à cultura é um direito fundamental, tão fundamental quanto os direitos autorais, e nos tratados internacionais, inclusive, ele precede os direitos autorais. E aí eu volto só àquele ponto inicial, que me parece que o ponto-chave, se nós quisermos ter, de fato, uma sociedade culturalmente rica, uma sociedade com inúmeras vozes criando, vários autores diversos, vários modelos de negócio, nós precisamos focar no acesso, que é o que tem sido, o que foi relegado a segundo plano, sempre em todas as discussões dos direitos autorais. E hoje, por conta do acesso materializado através da própria internet, se tornou impossível negar ou desconsiderar esse aspecto. E o acesso, ele reflete diversos outros direitos fundamentais que têm uma base social, como a educação, como a cultura, como dois pontos principais. Pode falar. Eu queria só... Assim, a gente tem posições diferentes sobre isso, mas acho que o legal desse debate é isso. Eu acho que se ficou com a impressão de que o grande problema da cultura, ou um dos grandes problemas da cultura, é o direito ao autor. Ele meio que ficou como um vilão, como um entrave, né? E eu acho que é uma visão distorcida. Eu acho que se a gente tem problemas nesse segmento, são problemas muito mais profundos e mais complexos do que isso. De repente falta uma política cultural, pública, nesse sentido. Mas eu acho que tornar o direito autoral um vilão, e aí você fala em equilíbrio, concordo com você, é o caminho. Mas quando a gente fala em flexibilização, eu acho que aí a gente pode correr um perigo nesse sentido. Mas, Cristiane, está até no ponto da flexibilização, acho importante a gente aqui traçar uma fronteira muito clara entre o nosso debate, que é um debate jurídico, mas também não ter a percepção de que esse debate não se esgota apenas nas fronteiras do direito. Estamos debatendo a reforma da lei de direito autoral, mas sem dúvida o direito autoral é a forma, a roupagem pela qual o direito vai proteger uma criação intelectual, que é permeada de fatores sociais, culturais, tecnológicos e educacionais que precisam aqui ser levados em consideração. O exemplo dos CDs prensados lá pelas bandas do Nordeste, mas mais especialmente pela cena do Tecnobrega, em Belém do Pará, que é conhecida pela situação das festas de aparelhagem, em que você tem o camelô como uma ponta de venda para chamar a atenção para uma determinada aparelhagem e que depois vai se remunerar através do ingresso da festa. Isso é apenas um de vários modelos de negócio que começam a ser criados a partir de uma efervescência de produção cultural tipicamente brasileira, que mostram para a gente como o debate de direito autoral ele caminha lado a lado com um debate sobre modelos de negócio, sobre formas de se explorar a criação intelectual. E aí é sempre bom lembrar, nenhum modelo de negócio tem direito constitucional adquirido à sobrevivência. Ou seja, as formas de criação cultural mudam, os modelos de negócio mudam e a lei deve proteger aqueles interesses que são ali envolvidos nessa criação. Eu concordo. Doutora, vou fazer outra provocação. Quando a gente está falando de cultura, quer dizer, a gente está falando de direito autoral, a gente está falando de algo ligado à cultura. Claro. Quando a gente pega o nosso país e vê o orçamento do Ministério da Cultura e dos orçamentos das secretarias estaduais de cultura e das municipais,
realmente é um direito fundamental de qualquer civilização que está sendo subdimensionado no nosso país. Quando se fala em culturas no Brasil, é novela da TV Globo, é Faustão, é Luciano Huck e por aí vai. Né? Então, quer dizer, a gente está discutindo em cima de um assunto que está muito no gueto ainda, né, se a gente for ver. Sem dúvida, mas com relação ao orçamento, só voltando, eu acho que o orçamento é muito pequeno, há um projeto de mudança constitucional que assegura um valor mínimo destinado exatamente à promoção, até do próprio acesso, da criação e etc, e etc. E isso precisa ir à frente, mas existe um outro elemento que não é contabilizado e que precisa ser visto melhor. São os incentivos fiscais, ou seja, é dinheiro que o governo deixa de recolher para dar às empresas. Não é aos autores, são as empresas. E esse valor, raramente, quando alguma vez, é repassado em forma de acesso ao público ou repassado em forma de receita ao autor. É só para fazer um pequeno país do Holanda, eu não posso deixar de falar isso. Né? O prezado telespectador do Brasil inteiro, ele sabe que no Rio de Janeiro, todo final de ano, tem uma árvore de Natal que fica na Lagoa. Isso foi patrocinado durante anos a fio com lei de incentivo à cultura. Uma torre da Bradesco Segura, fazendo aqui um jabá aqui sem Praticamente não se faz filme nacional público. Sem dinheiro público. Praticamente não se faz. Contudo, nós pagamos 2 vezes. Pagamos para fazer o filme, depois pagamos para acessar o filme. E esse é um problema seríssimo. Se as empresas... O grande problema dos ministérios e das secretarias é que durante muitos anos, foram tomados pelas indústrias culturais, que acabam ditando a política cultural. Isso foi o que o governo dos anos Lula tentou quebrar e quebrou em grande parte. Até porque tinha um ícone, que era o Gil, que promovia isso. E é esse retrocesso que, na verdade, a gente está vendo com o governo Dilma. O fato da legislação não ter sido oficialmente divulgado, o projeto, da Casa Civil não ter de fato, vindo à tona e dizer, olha, é isso que nós temos, é isso que nós vamos mandar, ter dado um andamento para mim, isso indica que há um interesse muito forte da própria indústria, no meu entender, de guardar e segurar esse projeto. Por quê? Porque até esse momento, ela sempre teve um lobby muito forte e sempre teve um grande poder de influência na formação da legislação de direitos autorais, aqui e no mundo todo. Desta vez, é a única vez que essa discussão saiu dos bastidores e veio para o público. Então as pessoas puderam participar. E o resultado disso não é um resultado que a indústria necessariamente goste. E isso talvez esteja por trás do porquê isso não anda. Doutor Carlos, a indústria fonográfica, por exemplo, ela se deu muito bem em cima dos criadores de obras culturais durante décadas, né? E é uma indústria que, se a gente pensar no momento hoje de reforma da lei de direito autoral, a gente percebe que demorou um certo tempo a compreender que determinadas práticas sociais mudaram e que, com isso, o seu modelo de negócio de venda do disco, do CD, do DVD, começou a entrar em um processo de queda, porque justamente uma outra forma de acesso, e aí olha o acesso de novo, apareceu. Uma pena que esse acesso tenha aparecido de forma em que, olhando a legislação, na maior parte das vezes seria um acesso ilegal. E isso mostra o paradoxo. Só para dar uma ideia, em 2000, a gente teve uma decisão dos Estados Unidos que tirou do ar o programa Napster, que era o primeiro programa de troca de arquivos na internet. É quase chocante perceber que fazem 12 anos que a primeira decisão sobre direito autoral e internet de um programa de troca de arquivos das chamadas redes P2P aconteceu, e de lá para cá apareceu verdadeiramente um substituto que pudesse entrar no lugar dessas redes de troca de arquivos, que na maior parte das vezes as redes em si não são ilícitas, mas tem troca de arquivos que não foram ali autorizados. Isso mostra uma situação em que a razão econômica, ou a resposta econômica dada à questão da pirataria, não foi satisfatória. E enquanto ela não for, não adianta mudar a lei. A gente tem um problema aqui, e o debate sobre pirataria, como o contrário ao respeito do direito autoral, é um debate que transcende o direito. E se me permite, já que falamos de indústria fonográfica, a gente tem aqui 2 casos muito evidentes. De um lado, é a evolução dos mecanismos de troca de arquivos na internet. Quando o Napster saiu do ar, grande parte das pessoas foi para o Nutella. Do Nutella foi para o Morpheus. Do Morpheus foi para o Grokster. Do Grokster para o Kazaa. Do Kazaa para o Kazaa Lite. Daí para o Emule. Depois o BitTorrent. E por aí vai, até a Pirate Bay e afins. Ou seja, novas redes vão surgindo. E é importante que se compreenda que a gente tem aqui um processo tecnológico que não vai ser a lei que vai impedir.
E, por outro lado, a gente tem uma situação que é a necessidade do direito compreender essas demandas. E muito triste a gente perceber que quando se discute direito autoral, na maior parte das vezes a gente discute a violação desse direito. Uhum. Bom, gente, olha, infelizmente, o Direito Debate fica por aqui. Nós esperamos ter dado uma contribuição a esse tema. Vamos acompanhar para que lado irá a legislação relacionada ao direito autoral. Mas o nosso programa não acaba aqui. Você pode rever nosso programa no site da OAB Seção Rio de Janeiro. Aliás, podem copiar o nosso programa, podem difundir à vontade, não tem o menor problema. Quanto mais ele for difundido, melhor. Mas acesse o www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitodebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje. O advogado Alan Rocha de Souza, ele que é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da UFRJ. O advogado Carlos Afonso Pereira de Souza, que é vice-coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. E também participou do programa a advogada Cristiana Oliveira de Almeida. Todos os convidados que participaram desse programa são membros da Comissão de Direitos Autorais e Materiais de Entretenimento da OAB aqui do Rio de Janeiro. Semana que vem a gente se encontra em mais um Direito em Debate. Um grande abraço e até lá.